absurdo. Tem um aqui, né? Vou entrar agora. Ah, bom. Luiz Armando de Freitas Ferreira entrou. Ana Luísa Escada Ferreira entrou. E vou ter Luiz Armando de Freitas Ferreira. Mais um Ferreira aí, 2 Ferreira hoje. Bom, vamos começar. O negócio é o seguinte. Ontem foi, assim, algo bem horroroso. Porque a internet, eu caía, voltava, botava o modem, não sei o quê, essa confusão toda. Então, no final, eu apaguei alguns, aí voltei. Estava ficando 2 partes só. Consegui botar em 2. Mas quando eu fui ler a primeira, não casava com a segunda, faltava um hiato aí que eu tinha comido e tal. Aí eu conversei com o João Carlos, que foi, no final só estava ele e a minha esposa, só 2 pessoas. E o João Carlos disse que pouco estava entendendo o que estava acontecendo ali também. Aí disse assim, a melhor é voltar a isso, fazer de novo. Aí eu pensei, então fazer de novo, uma coisa que eu detesto me repetir, né? Então vamos fazer de novo, pelo menos para ficar registrado, porque daquela maneira não dava nem para ficar registrado, entendeu? E hoje também está esquisito aí, já volta esquisitice aí. Tem uma vez que também ficou assim, só ficou a Ana e a Jussara, lembra? E aí está acontecendo a mesma coisa. Eu não sei o que está acontecendo na internet. Não tenho a menor ideia. Isso aí não era para estar essa hora, só tá essas 2 pessoas, só tem 2 pessoas aí. Bom, eu vou falar para ficar registrado. Tá? É o jeito. Então, voltemos de novo. Nós temos uma parte que é um sumário biográfico, tem uma parte 2, que seriam os ensinamentos, né? E depois a parte 3 é uma síntese que a gente faz. Nesse sumário biográfico eu falei, porque a ideia é fazer ano a ano um estudo cronológico da vida e obra de Meixo de Sama, a cada ano, né? Mas como é o primeiro, então em vez de só fazer o biográfico do que passou em 1934, que é o que a gente vai fazer hoje, na próxima vez é 35, 1935, então eu resolvi abrir uma exceção e apresentando o sumário abrangente desde o nascimento do Mokichi Okada e não apenas o ano a ser tratado, que é 1934, tá vendo? E aí eu fiz um histórico, assim, rápido. Primeiro dizer que ele nasceu em 1882, em 23 de dezembro, né? E depois ele entra na escola primária, ele entra com 6 anos, então foi em 1889. Ele transfere-se para a escola primária de Tóquio, que de Asakusa, foi com 8 anos de idade, em 1891. Aí arrebenta, quando ele tem 11 anos, arrebenta a guerra entre o Japão e a China. Ele conclui o curso básico com 13 anos, em 1896. Um ano depois, em 97, com 14 anos, ele entra no curso preparatório da Escola de Arte de Tóquio. Mas meio ano depois, ele deixa o curso devido ao quê? Aquela doença na vista que ele tem lá. Se você olhar lá, né, naquele tem que contar assim. Né, assim, olha lá. Se você olhar lá, ele tem um problema na vista, né? E ainda contrai pleuresia por 2 vezes, foi acometido de tuberculose, né? E foi desenganado pelos médicos, mas aí se cura com a dieta vegetariana.
Depois, com 19 anos, 5 anos depois, em 1902, morre a Shizu, a sua irmã mais velha, que tinha uma pensão, e aí a família prosperou com aquela pensão, mas ela morre. 2 anos mais tarde, em 1904, a guerra entre o Japão e agora a Rússia, já não é mais contra a China, contra a Rússia. 1 ano depois, ele morre seu pai, que saborou. Ele abre uma loja de miudezas, né? E com 24 anos, em 1907, ele abre a loja atacadista de objetos de adorno, né? Eu tinha que explicar isso que eu falei e tal, mas ele casa-se com a Haihara Taka. A partir dessa época, durante cerca de 10 anos, você está em 24, até 34 anos, ele tem várias doenças, né? Bom, com 2 anos mais tarde, em 1909, expõe adorno para cabelo, e ganha um prêmio lá, um prêmio de bronze. Com 29 anos, falece a irmã dele, a mãe dele, em 1912. Em 1914, ele expõe adornos para cabelo numa exposição e recebe o troféu de bronze. Mas nessa época ele inicia-se a transação com a loja Mitsukoshi, com 31 anos, em 1914. Com 32, aí ele já, em 1915, ele inventa o diamante açaí, requerendo patente deste artigo em 10 países. Além disso, obtém patente de 11 novos produtos. Então, ele se mostra assim, um empresário criativo, né, com aquela loja dele e tal. Mas, com 33 anos, um ano depois, em 1916, ele já pensa em fundar um periódico que combatesse os males sociais e se empenhasse em corrigi-los. Inicia vários negócios para conseguir capital. Então, aí ele já demonstra assim, a parte de justiça que ele tinha, né? Ele pensou até ser comunista, né? Depois desistiu da ideia. Depois, isso foi em 1916, em 1919, já com 36 anos, o banco que sustentava a empresa dele abriu falência e o mestre passa por séria dificuldade. Além disso, já tinha morrido seus filhos e morre sua esposa também, né? Que é a Taka. Então, isso foi em 11 de junho que ela faleceu, mas em dezembro ele já contrai o segundo matrimônio com o que viria a ser, que é o Ota Yoshi, que viria a ser a segunda líder espiritual, primeiro Mestre-sama. Segundo quer dizer Nidai, então Nidai-sama. Tá? Em 1920, com 37 anos, né, aí vem uma coisa interessante, porque ele ingressa na religião Omoto. Depois daquelas perdas todas, de mulher e filho, também a loja dele também entra em crise financeira, o mestre sofre um grande prejuízo. Então, ele foi se ancorar, e como todo mundo geralmente se ancora, na religião. E foi na religião Omoto. Nessa ocasião, já nasceu sua filha primogênita, né? Agora, um ano depois, em 1921, com 39 anos, ele pensa em reerguer a loja Okada e afasta-se temporariamente da fé. Não foi só por causa disso, também foi porque teve aquele acontecimento do sobrinho dele ter falecido e o irmão dele ficou revoltado, associou isso com a igreja que ele tinha entrado. Mas o fato é que, com 39 anos, em 1921, Kanzeon Bosatsu cria as premissas para a gravidez de Mokichi Okada. Aquela bola de luz, né, que é abrigada aquela bola de luz, localizada no corpo espiritual de Mokichi, mais precisamente localizada no seu ventre espiritual, realmente ela criou premissas para isso já em 1921, com 39 anos. Bom, com 41 anos, em 1923, ele sofre grandes prejuízos, houve um grande terremoto na região leste da ilha, né, principalmente do arquipélago japonês. Em 3 de outubro, fruto desse terremoto, morre o Michimaru, filho dele, primogênito. Mas nasce, em compensação, um segundo filho. Né? Foi o 3 de outubro que morre e nasce 2 de dezembro. Em 1924, com 41 anos, aumenta sua atração pela fé, dedica-se ao estudo divino, presencia milagres,
Um ano depois nasce a segunda filha. Bom, o importante é que em 1926, com 43 anos, através da revelação divina, ele conscientiza-se da sua própria missão. E é nesse momento ele alcança o estado de Kenjitsu, o máximo. Um ano depois, com 44, nasce uma terceira filha, e mais um ano depois, em 1928, 45 anos, ele deixa a administração da loja Okada para dedicar-se à obra divina. Em 1929, com 46 anos, o dragão dourado, guardião de Kanon, torna-se também guardião do mestre. Então ele recebe agora, com 2 espíritos guardiões. Agora a missão dele aumentou. Então ele recebeu um. Bom, o que é importante, em 1931, todo mundo sabe, 48 anos, ele recebe no topo do Monte Nokogiri a revelação sobre a transição da Era da Noite para a Era do Dia no mundo espiritual. O importante agora é realçar quando ele tinha 51 anos, que é em 1934, que é a data que a gente vai falar sobre. Ele abre no Ojin Do, isso é importante de registrar isso. Ele inicia o tratamento espiritual de digitopuntura no estilo Okada. Quer dizer, premissas da criação do Jorei, porque ele fazia isso apertando a pessoa, quer dizer, como se fosse um shiatsu, entendeu? E nesse mesmo ano, 1934, além de iniciar, vamos chamar assim, iniciou a criação do Jorei, embora não fosse o Jorei, certo? E em 15, foi 1º de maio, em 15 de setembro ele já deixa a religião ao mundo. E acontece que Komi-Nyorai, que é o Kanon de 1000 braços, faz surgir a gravidez de Mokichi Okada. Aquela foi a criação das premissas. Agora não, ele faz surgir a gravidez de Mokichi Okada, pois este passa a ser abrigado na bola de luz no lugar de Mokichi Okada. Então agora é como se entrasse, fazer um paralelo que não é bem isso, né? É como se fosse entrasse assim, sabe quando você recebe uma entidade, não no sentido do ponto de vista espírita, não é isso não, mas no sentido assim, no próprio espírito primordial, não foi encosto, não foi um mensageiro, começa a se alojar ali. Então essa materialização de Deus ali, ela vai paulatinamente alcançando forças maiores, manifestações maiores da divindade, vai assumindo cada vez mais dimensões maiores. Começa com Kanzeon Bosatsu, depois vai para Oshin-Miroku, vai por aí afora, né? Até chegar ao seu Messias com Kunitoko no Tachi no Mikoto. Inclusive antes, com Meishu Sama, só em 1950, tá? Bom, ele, nessa altura ele prepara, ele deixa essa região, mas prepara outra. Ele começa a concluir o quadro de imagem de Kanon de 1000 braços, compõe a oração Zengenzanji, e aí, 23 de dezembro, é um culto provisório da instituição Dadai Nippon Kanon Kai, ou seja, a igreja messiânica começa a ser constituída aí, porque na virada do ano é que dá-se a fundação da igreja, em 1935. Mas aí já tinha feito esse culto provisório. Bom, esse sumário biográfico deve levar em conta o que disse Meishu Sama no dia 19 de outubro de 1934. Uma semana depois que recebeu uma foto misteriosa onde se via Kanon de 1000 braços saindo do seu corpo. O que ele falou? Disse que até a metade da minha vida nada de extraordinário aconteceu. Isso aí quando ele tinha 51 anos, quer dizer, metade, 25, por aí, esse negocinho. Eu me tornei religioso. Mas assim que me tornei religioso, em junho de 1920, lembra? Com 36 anos, ele viveu 72 anos, então, na metade, ele se tornou religioso. Tudo se transformou. Há 30 anos, em 1921, não sei quem me fez de alvo, jogando em mim algo assim como uma bola de luz invisível. Esse é meu Kichi Okada falando, né, Meishu Sama?
que alguma coisa foi atirada nele, invisível, que acabou se fixando no centro do meu ventre. Essa bola parece estar misteriosamente presa a um cordão de ouro, que alguém puxa e solta ao mesmo tempo, e essa ação continua tirando toda a sua liberdade. Assim, a minha liberdade, né? Porque ele está falando dele mesmo. Né? Assim, quando quero fazer algo, o cordão é puxado, impedindo de agir. Em certos momentos, sou levado para outra direção. E isso ocorre em situações que nunca havia imaginado antes. É realmente um mistério, vivo, portanto, como uma marionete que se movimenta sob a vontade do seu manipulador. Nessa altura, Deus está entrando dentro dele aos pouquinhos. Né? Na gravidez não é assim, até o feto, sair no estado final de feto, aí depois vai embrião, feto, não é isso? Aí vai embora, zigoto, tem aquelas coisas. Tem várias partes aí, mas cada uma dessas, fazendo um paralelo, seria assim uma manifestação de Deus mais forte, mais forte, mais forte. Bom, então, como eu falei para vocês, eu fiz um breve sumário, chegando até 1934 e fixando esses pontos. Aí eu vou para os ensinamentos, só tem um ensinamento. Mas você vê, por que ele criou esse ensinamento? Aí, com esse sumário biográfico, você pode perceber que em 1934 ele começa um jorei, quer dizer, aquela digital, né, tipo acupuntura, né? Mas ele começa o jorei ali. Ele começa também, não só foi o jorei, começa a ter oração, ter o quadro de Canon, que seria o quadro de Deus. Então ele já está se preparando para uma igreja com características de ter jorei. Então, por isso que o título do ensinamento que foi dado foi chamado Criação do Jorei. Isso existe no manual de estudos. Não é nenhum livro assim que a gente conheça muito. O que ele fala? Diz assim, ó, a massagem espiritual Okada, olha, está bem claro, é massagem. Mas ele não está querendo se prender na questão material, ele está querendo se prender na questão espiritual. Usa a mão, aperta, mas com a ideia do espírito. Entendeu? Ele diz, então a massagem espiritual Okada, iniciada por mim, é uma decorrência da sensibilidade espiritual que repentinamente me foi atribuída há 8 anos por Canon. Exatamente, 34, tira 8 aí dá 26, aquela época, lembra? Aí Canon já começou a se manifestar lá dentro dele. O qual me deu um grande poder para curar todo e qualquer tipo de doença, objetivando cumprir a tarefa de corrigir os erros do mundo e salvá-lo. Durante esses anos, vim aplicando esse poder nos mais variados tipos de doentes, em número superior a 1000. Os resultados alcançados foram verdadeiramente surpreendentes. As enfermidades mais sérias, os casos mais graves, como o milagre de Deus, foram completamente curados. Você vê, mais de 1000. Né? Então, era bom de ter acesso a isso tudo. Né? Na época que vivia em Omori, fazia outros serviços paralelos, infelizmente tive de aguardar a chegada do tempo certo. Desta vez, novamente fui contemplado com a revelação divina e então decidi dedicar-me exclusivamente à administração da terapia. Para salvar o maior número possível de doentes, instalei um centro terapêutico, aquele que ele falou lá, em Kojimati, centro da cidade imperial, e almejo alcançar o meu objetivo de salvar o mundo. As pessoas que sofrem com doenças, que querem receber bênçãos divinas, devem vir imediatamente. Então, na síntese que eu fiz, ela realmente é aquela síntese que tem muito mais coisa. Então, eu vou mostrar assim lá no início, depois já vou para o final. Tá? O início é que é assim, vamos apresentar um pouco sobre a relação entre Mokichi Okada e a doença. Né? Porque você vê que esse ensinamento aí, ele tem uma parte que é de jorei e uma parte que é de doença, da saúde, que ele está tentando tratar. Então, ele fala assim, reencontrando-se com a sua última reencarnação, veio o gosto pela pintura. Né? Como ele foi o Gata Korin, né? Então, o que acontece? Quando eu foi também o príncipe Shotoku, então, quando eu estava para terminar o curso primário, a situação financeira de minha família melhorou um pouco, foi naquela época da pensão, lembra? Da irmã dele que faleceu. Então, pude ingressar na Escola de Belas Artes.
E ele dizia assim, se eu puder ganhar a vida com a pintura de que tanto gosto, quer dizer, ele estava vindo para uma outra missão, mas ainda estava preso na encarnação anterior. Né? No entanto, no decorrer deste encontro, em 1897, aos 14 anos, pouco meses depois de ter começado a frequentar a Escola de Belas Artes de Tóquio, sentiu sua vista embaçar e começou a ver as coisas duplicadas. E assim uma doença maligna na vista impede seu sonho de ser pintor. Ele continuou insistindo na arte. E na juventude, quando pensei em ser pintor, eu disse, tive problema na vista e parei. Um ano depois, ele insistiu. Em 1898, quando eu tinha 15 anos, contraí pirolisia através de tratamento médico, feito durante um ano, fiquei completamente curado. Por algum tempo tive saúde, mas depois sofri uma recaída. É que eu pensei que fosse essa hora que ele foi tentar fazer maquia, precisava dos dedos, o dedo dele sofreu um corte e também ficou com aquele dedo daquela maneira que vocês veem, assim, né? Tá lá. Também ele tentou insistir na arte, na encarnação anterior, mas a missão dele era diferente. Bom, chegou um momento que ele disse assim, olha, aos 20 anos foi classificado no alistamento militar em categoria próxima dos inválidos. Nesta força armada lhe disseram, seu corpo é um bicho. E ele fala depois, mais tarde, tive quase todas as doenças, exceto as da senhora. E ele narra, tive crise de hemorroide, dores de cabeça e estômago, reumatismo, prostração nervosa, uretrite, amidalite, catarro intestinal, problema das válvulas cardíacas, peritonite. Do dente. Né? Sofreu uma grave isquemia cerebral, foi desenganado com tifo intestinal, ele começou a fazer até testamento, olhou que a casa dele era pequena, se viesse muita gente, quando ele faleceu, ele não daria. Bom, ele falou várias coisas, aí vamos para o final. No final, vamos ver aqui. No final, ele... Vou até passar mesmo, no finalzinho mesmo. Vamos ver quantas folhas já passei aqui. Bom, o que aconteceu? Em junho de 1934, os discípulos dele discordaram de um dos diretores da Almoto, em torno da distribuição do jornal dessa religião. Os discípulos ficaram preocupados, pediram perdão, inclusive, ao mestre Meixo Sama, por terem causado esse problema, mas ele captou a atuação de Deus por trás dos acontecimentos. Já estava malandro, porque ele queria fazer arte, corta a vista, quer dizer, traz problema com a vista, corta o dedo. Então ele viu que ele já estava malandro, disse, o que está querendo? Então ele faz o seguinte, ele assume a responsabilidade, entregou o pedido de afastamento no dia 15 de setembro, a partir daí iniciou uma nova caminhada, aquela que eu falei, né? E aí começou a vir manifestações milagrosas da imagem de Canônigo de Mil Braços, ele conclui o quadro de Canônigo de Mil Braços, compõe a oração, como eu falei, o culto provisório, tal. Bom, aí são algumas observações que a gente faz. Nos anos que seguem, para fazer esse tipo de esse estudo cronológico que a gente está fazendo, quais são as observações que a gente vai fazer? Não é só para esse ano, para tudo. É como se fosse assim, uma forma de estruturar como é que a gente vai fazer. Nos anos que seguem, não só esse, né, não será permitido, conforme abaixo, porque vou mostrar aqui abaixo, nós permitimos isso, mas não vai ser assim. Está em duas áreas de conhecimento. Ou seja, você teria que definir, se você quer colocar o ensinamento criação do Jorei que nós lemos, se ia botar no Jorei ou se ia botar na saúde. Nós aqui em 34 colocamos nos dois, mas não vai ser mais assim. Ah, vai perder a informação, vai. Não tem jeito. Esse caso, é bom falar, realçar, porque ontem a minha esposa perguntou, esse caso só foi para o estudo cronológico. Para a Bíblia do século XXI, não, eu cortei mesmo. Cortei. O mesmo ensinamento... Apareceu em todos os lugares.
Podia aparecer em vários lugares. Né? Trechos do ensinamento, para ser mais exato. Né? Bom, por que eu faço isso? É como eu falei ontem, né? Olha só, o negócio é o seguinte, é muito trabalhoso. Eu estou fazendo muitas coisas, então eu não consigo. Só para preparar essa aula de domingo, no filme, eu já estou, acho que é o terceiro dia que eu estou envolvido com isso. Eu quero ver o filme mais uma vez. Porque é crucial, como eu estava falando, eu tenho que ver o filme, aí escrevo. Sabe como é que é você escrever um filme? Você para, continua, Mas para. aí é muita maluquice. Maluquice é. Mas você vai ver quando eu falar no domingo, vai ficar bem melhor. Aí que é outra coisa. Depois disso, qual é o próximo passo? Aí digitar. Pensa que acabou? Não. Agora tem que fazer, sabe o quê? Tem que ver se o que você escreveu, o que você digitou, bate. Porque às vezes come palavras, né, não sei o quê, em vez de botar a linha de cima, você faz a linha de baixo. Aí depois começa a fazer outra etapa, que eu estava fazendo, que é ver os erros de concordância português, não sei o quê, para papai. E mais outras coisas aí, do tipo, se está bem encadeado, se não está. Palavras que às vezes as pessoas eu mesmo não conheço, e às vezes também eu fico imaginando se as pessoas não vão conhecer isso. Esse inferno eu já estou vivendo, sabe aonde? Que eu empurrei essa aula de hoje para sexta-feira. Esse é o inferno que eu nem sei se eu já devo falar agora, mas não, melhor, não, vamos continuar. Todos os anos irão se pautar pelo esquema a seguir, exceto que não será empregado negrito, mas é só quem está vindo mesmo. Então, o que vai ter? Vai ter uma parte que é do ano e vai ter uma parte que é da área de conhecimento. O ano e o conhecimento, o que difere é que no ano eu vou dizer o número de páginas. Esse ano, 1934, quantas páginas eu acabei fazendo? Agora, em relação à área de conhecimento, que eles batem igualzinho, porque eu vou falar o número de ensinamentos, número de tópicos, aliás, e o número de ensinamentos não repetidos. Tá? Então, as áreas de conhecimento também vai ter isso, número de tópico e número de ensinamento não repetido. Então, assim, nesse ano de 1934, se teve o quê? Se você fizer ao ano, quantas páginas tivemos aqui? Isso aqui. Foram 20 páginas. Ou melhor, isso aqui, para você ter uma ideia. 1934. Esse livrinho aqui tem 20 páginas. Tá? O que a gente vai fazer em 1935, já tem isso aqui de página. E olha, em 1949, 50, são vários volumes, hein? Olha que desgraça. Aí você pensa para mim fazer essa síntese aqui toda. Eu tenho que olhar quantos números de página vai dar. Primeiro tem que botar os ensinamentos tudo lá. Tem que juntar, porque você pensa, eu tirei isso aí da onde? De uns 20 livros. Aí tirando os 20 livros, não sai assim tudo direitinho, não. O que acontece? Às vezes difere, por exemplo, eu peguei o mesmo ensinamento, só que eu não sabia. Então, o mesmo ensinamento aqui. É uma outra organização messiânica, outro livro. Aí eles floreiam um pouquinho, põem alguma coisa. Aí tem um outro que não põe aquela parte que já começa do meio, aí você se atrapalha, tem que ficar com atenção danada. Aí eu faço uma listagem toda desse livro, da data. Tem que pegar todas as datas, tem que ver o livro. Porque no livro não está assim por data, não. Você tem que ver o livro todo, você diz, epa, isso aqui é de 34, então bota 35, vamos ver. Esse aqui está lá. Aí tu vai, aí tem mais esse aqui, tu bota lá. Nessa altura você pensa o quê? Você pensa, qual é a ordem disso aí? Não sabe. Né? Aí tu vai para outro livro. Nesse aqui também é 35. Tu coloca lá embaixo. Terceiro, né? Depois vai abaixo, 4, mais um, 5. Aí tu fica aquela listagem toda, embolado ali, porque tem ensinamento que está repetido, são trechos, às vezes, que está repetido, não é todo, tem não sei o quê. Aí tu organiza isso tudo, né? 34, 35 mesmo, com aquele bolinho, ainda está pouco, mas agora quando chega em 49, meu amigo, que aí mexe o samba, começa a entrar, aí
e vai dar volumes. Não vai dar um volumezinho, não, vai dar volumes. Tanto é que vocês vão ver, que depois eu vou mostrar para vocês, esse formato aqui não vai poder ser. Isso aqui foi um engano meu. Vou passar tudo para A4. Vai ficar um tamanhão grande, entendeu? Por que eu vou botar para A4? Para diminuir o número de páginas. E para fazer o formato ficar todo mundo igual, eu tenho que transformar isso aqui também no que vai ser o futuro, entendeu? Como é que é? Bom, então, no final das contas, foi apenas um tópico e o ensinamento não teve nenhum repetido. Não sei se tem, respondo questões, não sei se tem a dona Nilma, João Carlos, não sei quanto momento que entraram, né? Então, eu estou atendendo você, João Carlos. Repetir a coisa. O de ontem e o de hoje ficou para sexta-feira. De hoje ficou para sexta. Permanecia aquele de quinta-feira, no mesmo dia, que é a raça espiritual, né? Porque aí tem que saber, essa raça espiritual, o quanto influencia na Igreja Messiânica Mundial. Essas raças espirituais, japonesas, né? Como é que é isso, cara? Aí você vê os acontecimentos todos ocorrendo e a gente não faz ligação nenhuma. Olha só que beleza. Eu não sei como é que é isso. O pessoal nunca... Ninguém liga nada com nada, cara. Parece que é tudo assim. É engraçado que você falou, me fixei agora nessa cronologia. Você falou para fazer uma comparação com a questão da bola de luz, né? De Meshama, que foi aumentando, para a gente pensar assim, no zigoto, no embrião, as etapas do desenvolvimento até se chegar no bebê, né? E eu acho que, comparativamente, né, na medida que sai de zigoto para embrião, a quantidade de ensinamentos vai aumentando. Claro. Né? Por isso que quando ele está com a bola de luz lá, já é que houve a demanda maior de ensinamentos, né? Da produção desse ensinamento. Porque não é pensamento, palavra e ação. Todas as três coisas aumentam. Quando é que ele foi fazer? E a permissão, né, que ele teve para... Pois é. Você vê o solo sagrado? Construiu logo no início? Não. Não. E a construção, cada solo sagrado construído tinha coisas assim que você via que Deus estava reservando aquilo. Tem coisas que ele morreu e não foi feito. Foi feito depois. Quer dizer, é bacana. Esse que eu estou tentando fazer para vocês, que eu disse para você, eu falei, né? Pô, é pena, duas penas, né? A primeira grande pena é que as pessoas não registraram tudo. Registrar, que eu digo, é registrar mesmo. Fazer um serviço assim, com datado tudo, quem eram as pessoas que estavam em volta, quando é que ele escreveu, estava querendo se dirigir a quem. Olha que coisa bonita isso aí. Que facilidade seria. Mas isso tudo aí foi perdido. A menos que tenha uma revelação divina. Foi perdido. Segundo ponto, é que eu já falei, pô, cara, tinha que ter mais gente comigo querendo fazer isso. Não. Mas, ministro, eu já tentei tudo quanto é forma. Então, assim, eu tento fazer o meu melhor, né? Mas tem coisas que não é nem a capacidade intelectual, não. Às vezes é capacidade mesmo, física. Porque você não consegue... você vê, eu poderia fazer essa aula aí que está levando 3 dias. Isso aí podia ser feito eu podia fazer isso aí no máximo, estourando, em 2 horas. Entendeu? Mas não, aí eu fico pensando na pessoa, deixar um registro, tudo por escrito, entendeu? Fico pensando de passar, porque é claro que se eu falo de improviso, muita gente gosta. Mas é assim, improviso, ele é melhor não é para forma de aula, ele é melhor nem para uma forma de resenha, ele é melhor para uma forma
é assim, né, informal mesmo. Uma palestra. Uma palestra, quer dizer, é a forma que eu mais gosto, é de você dizer, as pessoas estão ali, começam a ter problemas, começam a querer saber coisas, aí começa a se manifestar, aí eu fico respondendo, mas olha só, é a mesma coisa que o Mestre Sama fazia. Quando você faz isso, por isso que ele quer que ele diz para todo mundo, epa, sistematização não vou fazer não. Claro, porque como é que ele podia fazer sistematização? Ele estava dando conta dos problemas, das entrevistas, do que estava acontecendo, dos pedidos que as pessoas faziam para botar no jornal, uma coisa, uma matéria escrita, entendeu? Coisas completamente variadas que poderia estar acontecendo, entendeu? E fora o que acontecia no sistema na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, o pessoal impedia, eles não se encontravam. Tem épocas aqui que você não vai ver nenhum ensinamento dele. Nenhum ensinamento. Ele não podia fazer isso. Entendeu? Como eu falei, o imperador era Deus, pô. Só tinha uma religião lá, que era o shintoísmo. Então, como é que ele vai querer constituir uma outra religião no meio daquele pedaço? Ele vai levar a ferro. E levou, foi torturado, foi não sei o quê, tá? Todo mundo conhece isso. Bom, mas isso, se fosse feito, camarada, como ajudaria as pessoas? Você podia... Agora, faça ideia da maioria das pessoas que vivem em Juarez Center, quando recebe um ensinamento, leitura do ensinamento. Cara, como é que eles entendem? É uma coisa assim, não conhece a vida de Mestre Sama. Como é que vai... Esse ensinamento está dentro de uma obra. Ele não conhece sistematização de nada. Então, ele... É por isso que muita gente, quando muita gente está passando com um problema, aí abre aquele livrinho, principalmente aquele gota de luz, aquele livrinho, aí abre aquele livrinho, aí está lá um trechinho de nada do ensinamento, aí ele fica tentando apostar para ver se ele... E às vezes acontece mesmo, porque eu sei como é que esse negócio funciona. Funciona assim, quer dizer, quando as divindades tentam ajudar a pessoa de qualquer maneira e tal, mas é assim, se você olhar assim, não era para ser feito assim, tinha que ser uma coisa elaborada, né? Mas então as pessoas, eu faço ideia assim, que quando às vezes eu consigo que alguém me chama em igreja, que eu falo alguma coisa, o pessoal fica abismado, adora o que eu faço, mas a culpa não me convida para nada. Entendeu como é que é? Não me convida para nada, pô. Porque acha que eu vou ofuscar, sei lá o que eu vou fazer. Fica essa... Ana está fazendo assim, para pular essa parte. Deixa para lá. Entendeu? Deixa os outros falar. Bom, deixa eu ver. Tem bastante gente aí que está entrando. Não sei agora o que eu posso fazer. Se alguém quiser saber alguma coisa, a internet está com problema. Não sei se é aí ou aqui, o João Carlos. Hoje foi aí. Hoje João. É aí, João Carlos. Aqui ficou tranquilo. Hoje é aí. Ontem não. Ontem com certeza era. Nem entrou essa mensagem dele aqui para mim. Rica, assim, ainda está perdido, aí não adianta. Nem entrou. Cara, só resta você ver, tentar ver amanhã. Bom, se ninguém tem mais nada, então amanhã... não, tem uma coisa para falar, mesmo que tenha pouca gente. Pessoal, por favor, entenda o seguinte. Hoje eu consegui, porque você vê o tempo que eu levei, os 3 dias para fazer essa... Eu não posso ficar levando 3 dias, porque eu não tenho 3 dias para fazer. Entendeu? Então eu estou arrumando uma pessoa, que eu não sei se isso vai dar certo ou não, para tentar digitar. O que eu fiz? No próximo encontro, sem ser esse domingo, não, vai ser um filme. No outro domingo, eu vou fazer uma introdução sobre a parte cinematográfica, entendeu? Então eu vou ter um respiro para poder pegar uma pessoa começando amanhã para jogar um negócio para... 13. E aí eu peguei e botei assim, eu escolho 4 filmes. Se você me botar esses 4 filmes, olha o que tem que acontecer, para vocês terem uma ideia. O problema não é fácil. Não, 4 filmes, porque um é para o dia 13, o outro é para o dia 20, o outro é para o dia 27, o outro é para o dia 3 de novembro.
Você já antecipou a escolha de 4 domingos. Por que eu fiz isso? Porque, olha só, essa pessoa não mora aqui, onde que eu moro, aqui em Teresópolis. Ela mora lá no Rio. Ela tem uma série de dificuldades, mas ela tem boa vontade. Como é que ela vai... Você tem que entender o seguinte, olha só. Os filmes estão aqui na minha casa. Você pensar assim, mas você põe lá busca lá no YouTube. Às vezes não tem no YouTube, cara. Esse mesmo do Pássaro Azul, eu tive que botar lá no Vimeo, e aí eu parei e botei lá, entendeu? Eu não conseguia captar do YouTube para lá. Então entendam isso, cara. O negócio é complicado. Então eu tenho que pegar esses 4 filmes, entregar uma outra pessoa que vai botar no YouTube. E aí eu posso pegar e dizer para ela, pegar o link do YouTube e mandar para ela. Bom, mandei para ela, tudo bem. Começou agora o problema de que ela vai fazer essa coisa que eu fiz aqui, só que eu tenho um empenho danado, porque eu não paro quieto. Eu comecei a fazer isso anteontem, se não me engano. Eu comecei a dormir de 8h30 às 11h30, 11h30 comecei a fazer. E não parei mais, até hoje estou aqui nessa batalha, entendeu como é que é? Ela não tem esse tempo. E eu tenho mais, em certo sentido, eu tenho mais rapidez, entendeu? Inclusive porque eu conheço as coisas, né? Então, a gente precisa dar um tempo para ela. E eu já botei isso escrito para as pessoas. Olha só, deixa eu colocar aqui a seguinte questão. Dar um parâmetro para as pessoas. Isso. O filme do dia 29, agora, domingo próximo, já está escolhido e disponibilizado. Dia 6 não vai ter filme, vai ter uma palestra de você fazer uma introdução, né? Essa parte literária e cinematográfica. Não, esse literário eu já fiz. Já fez. É a parte cinematográfica só. Como vai ser no sábado, eu vou fazer a literária. Isso. Introdução literária. No dia 13 de outubro, você já colocou a lista de filmes aqui no Face para as pessoas escolherem. 2 pessoas escolheram, eu e a Nilma. No dia 20, tem uma pessoa que escolheu, eu, um filme desse que você separou para o dia 20. No dia 27 de outubro, 4 pessoas escolheram, eu, Eliane Frazão, Rodrigo Daniele Botelho Matos, que deve ser um casal, e Ana Maria Silva, tá? Sendo que o Rodrigo e o Daniele escolheram 3 filmes. É para escolher um, mas aí já fica... Não, pode escolher. Não, por exemplo, os 3 que eles escolheram um comum a mim e a eles, e um comum a eles e a Ana Maria Silva, que entrou agora. Filmes quiser. E aí depois eu tiro para ver qual é o que tem mais votado. Entendeu? E no dia 3 do 11... só a Eliane Frazão e eu que indicamos a escolha. Então, as pessoas têm que entrar no teu Facebook, em cada dia desses, quem quiser, em cada dia desses que está postada a listagem dos filmes, olhar, ler, ver se suscita a curiosidade de algum tema e ir lá no comentário e colocar assim, 122, 345, o número que escolher. São 4 escolhas. Isso. 4 escolhas. O Nilma, o teu, você botou o número que é pertinente a outro dia. E eu vou botar no outro dia, porque eu não posso botar antes, entendeu? Só estou te avisando isso. Nilma ainda pode fazer 3 escolhas. Porque ela só escolheu uma. Só escolheu para um dia. Só escolheu para um dia. Pode escolher. Pode escolher mais 3, mas aí entra no comentário de cada dia. De cada dia. De cada dia. Porque se você olhar ali, cada postagem ali é para um dia. Para um dia, para o filme de um agora dia. Eu falei que hoje encerra, né? Eu botei lá que hoje encerra para o dia... Eu já não sei mais qual dia. Eu não vi isso. Deve ser para o dia 13, para o primeiro. Porque assim eu vou... Porque aí você passa para a menina bater. E amanhã eu encerro. Para o dia 13, por exemplo, só eu que escolhi. Não tem problema. Porque o que a Nilma escolheu não é do dia 13, é de um outro dia. Então, Nilma entra e escolhe um filme para o dia 13. Porque esse filme que você escolheu, que está aqui no dia 13, é do outro dia, que eu já escolhi, outras 2 pessoas já escolheram também. Tem que ver aí. Algo que for acontecendo, porque
o que eu estou falando, já falei isso, vou repetir. A tentativa de escolher é muito boa de aprendizagem, cara. Não perde isso. Não perde isso, não. Vai aprender muito com a própria escolha. Então já começa a ser rico isso. Mas eu não posso forçar as pessoas não. O que é crucial é o seguinte: tenta sair do cenário brasileiro. Porque o cenário brasileiro não é só nesse aspecto aí, não, é em todo o cenário brasileiro. O cenário brasileiro, as pessoas não têm, não querem, não participam, entendeu como é que é? As pessoas são muito assim, acomodadas, não percebem quando alguém está querendo fazer uma organização para. Não, a pessoa está sempre fora da situação. E aí a desgraça vai se formando e ela não sabe que a desgraça se forma em parte por culpa dela, por ela. A palavra-chave é o seguinte: tem dois tipos de pecado. Esse tipo de pecado é que quase ninguém percebe que é. É o pecado da omissão. Omissão. As pessoas se omitem em tudo, entendeu? Então, esse é um problema seríssimo, cara. Então, estou tentando puxar as pessoas para não serem omissas, para não serem passivas. Tem que começar isso aí. Vai ganhando, vai fazendo esse esforço, vai tentando. Né? É quando eu chamo ali de cemitério, por quê? As pessoas não fazem pergunta, cara. Um cemitério aquilo ali. Né? Ainda tem um problema ainda tem um problema da internet que ainda perturba mais ainda. Né? Eu brinquei com o João. Hoje é aí, João, aqui está tudo ok. Ainda bem que tem a esposa aqui, que é a tagarela, lá, e bota a pergunta para fora. Então tá bom. Não, também não põe muito, não. Mais ou menos. Né? Não. Bom, está esclarecido? Então, deixa eu ver se eu. Eu acho que não tem. Não tem. Então, boa noite. Até a próxima. Amanhã. Amanhã, hein? 7 horas da noite, não esquece.